Olá, pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Vamos conversar um pouquinho sobre educação financeira? Vamos? E vamos falar de uma coisa bem importante, bem sutil e que está arrastando muita gente para o buraco. O uso do crédito. Sabe o que é isso? Vamos identificar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso? Então, o que nós vamos fazer, gente? Compreender o que é taxa de cheque especial de contas jurídicas. Olha que coisa bem específica aqui, né? Identificar a taxa de cheque especial em contas jurídicas e compreender como a taxa do cheque especial interfere no orçamento de uma empresa. O que será que é tudo isso, hein? Vamos estudar um pouquinho. Empresa tem crédito? Dinheiro? Como é que funciona esse negócio? Então, vamos lá. Quanto mais bem avaliado for o nosso crédito, mais limites teremos no nosso cheque especial e no cartão de crédito. Mais baratos serão nossos juros, menos tarifas pagaremos, mais mimos receberemos de nossos bancos e prestadores de serviços financeiros. Bastante coisa aqui, né? Então, o que é a questão do crédito? O crédito é o quanto você compra e como você paga o que você compra, ok? Se você compra bastante e paga sem atraso as suas dívidas, as suas contas, isso vai te trazendo benefícios, ok? O limite vai aumentando, tanto no cheque especial quanto no cartão de crédito. As tarifas vão melhorando porque o banco vai vendo a tua fidelidade com as contas, que você é uma pessoa que paga. Então, isso só tem benefícios para você, ok? E para a sua empresa também. Então, abrindo a conta jurídica, o que vem a ser isso? Quando abrimos nossa empresa, poderemos também ter uma conta em um banco que chamamos isso de conta bancária, pessoa jurídica, é a conta da empresa, ok? Considerando isso, que tipos de crédito uma conta bancária de pessoa jurídica pode ter, hein? Como é que funciona esse negócio da pessoa jurídica, que é a empresa, tá bom? Então, as entidades financeiras concedem crédito para pessoas jurídicas para que a empresa possa comprar bens, ter capital de giro e para pagamento de serviços e fornecedores. Então, na empresa gira muito dinheiro. Gira, gente. Tudo que entra não é lucro e não é da empresa, ok? A empresa tem que pagar os seus fornecedores, tem que pagar suas contas, tem que ter um capital de giro para poder estar movimentando ali, tem que pagar os seus serviços, tem que pagar os seus fornecedores. Então, há muito dinheiro ali. Entre eles, tem os financiamentos. Afinal de contas, comprar um maquinário novo, comprar algo novo para a sua empresa, você financia e tem que pagar. Tem o cartão de crédito, tem o cheque especial, tem muitas situações ali dentro que a empresa requer dinheiro para poder continuar movimentando, tá bom? Então aqui nós temos uma situação do Gustavo. Gustavo é dono de um pequeno negócio de venda de camisetas personalizadas. Ele tem 2 contas bancárias no Banco do Brasil. Uma é pessoal, isto é, conta pessoa física, e a outra é conta da empresa, ou seja, conta pessoa jurídica, ok? A sua conta pessoa física cobra uma taxa de juros do cheque especial de 87,36% ao ano, ok? Se você quiser saber mensal, você divide por 12 mais ou menos, tá bom? Por que mais ou menos? Porque é juro composto. E a sua conta pessoa jurídica cobra uma taxa de juros do cheque especial de 76,59% ao ano. Então, reparem que nós temos mais de 10% de diferença aqui entre essas duas taxas. Então, sim, tem benefícios quando você tem uma empresa ter uma conta pessoa jurídica, tá bom? Atividade 1, olha aqui, Considerando a diferença entre as taxas de juros de conta pessoa física e pessoa jurídica, caso o Gustavo utilize o cheque especial, que é um tipo de crédito que o banco concede para os seus clientes, já está pré-aprovado, ok? Você não precisa ir lá no banco pedir, já está aprovado, é só usar, ok? Aí que mora o perigo, é só usar. Para comprar mais produtos, aumentar as vendas do seu negócio, é mais vantagem que ele utilize o cheque especial da sua conta física ou da sua conta jurídica? O que você me diz? E por quê? Pensa aí que eu já volto.
Conseguiu analisar aí? Os números eles falam e nós precisamos ler e interpretar eles, ok? Para o nosso próprio bem, para o nosso benefício. Então, é mais vantagem que ele utilize o cheque especial da conta pessoa jurídica. Afinal de contas, ela é 10,77% mais baixa que o da pessoa física. Isso sempre vai acontecer na maioria das vezes. Conta pessoa física tem benefícios para a empresa, para que a empresa possa movimentar. Afinal de contas, a empresa movimenta uma quantidade muito maior de dinheiro também, ok? Então, com isso, ele irá poupar dinheiro com o pagamento das taxas. Então, sim, se é para a empresa, ele precisa usar o cheque especial da conta da pessoa jurídica, a conta da empresa. Então, a conta da empresa ele tem que cuidar como se fosse de outro, porque é da empresa toda, ok? Não é dele, entendeu? A minha é minha, eu faço o que eu quero. A da empresa, mesmo que a empresa seja a minha, eu preciso prestar contas. Então, eu preciso cuidar como se fosse de outro, ok? E pagar menos é bem interessante nessa forma de cuidado. Então, usando esse crédito. Então, Gustavo, nosso personagem, ele quer comprar um estoque maior de camisetas para personalizar e vender para os seus amigos. Porém, ele não tem dinheiro para isso. Isso é normal? Exatamente. Isso acontece sempre dentro de uma empresa. A pessoa quer ampliar, mas ela não tem o dinheiro para isso. Então, o que ela faz? Decide ir ao banco, recorre ao, por exemplo, cheque especial. Então, o cheque especial é como se fosse um empréstimo pré-aprovado. Então, já está certinho para você lá, que o banco deixa disponível em sua conta bancária para você usar a qualquer momento. Qualquer momento, não precisa pedir para ninguém. É só ir lá e usar, ok? Ou seja, quando você abre uma conta em um banco, de acordo com o seu perfil, seja conta física ou jurídica, para os dois tipos de conta nós temos esse serviço, tá? O banco automaticamente já deixa um crédito pré-aprovado. Afinal, é interessante que ele empreste dinheiro para você e você depois devolva com taxas. Não é legal quando você trabalha só com o teu dinheiro e não usa o do banco, para o banco, né? Então, esse crédito já está aprovado lá para você. Então, o cheque especial, gente, ele tem um detalhe. É para ser pago em pouco tempo, ok? Então, assim, você usa, demora um pouquinho e já paga tudo. Aí, ok, é uma boa solução para esse tipo de problema dentro de uma empresa, dentro do empreendimento. Então, e aí que mora o perigo. Respira, ó. Nesse crédito pré-aprovado na sua conta. Por quê? O limite está disponível, mas depois ele precisará ser pago para o banco. Isto é, não é o dinheiro que o banco lhe dá de presente. Então, ele te dá e depois ele te cobra e te cobra com juros, tá bom? Então, além de você ter que pagar de volta esse cheque especial, você também precisa pagar, claro, os juros. E esses juros são, olha aqui, diários. Então, a cada dia que você demora mais para pagar, até aquele vencimento que ele dá, você vai pagar juros diários. Atrasou 2 dias, é uma taxa, é uma quantidade de juros. Atrasou 3, já é outra, ok? Diários. Então, geralmente, você pega o cheque especial para pagá-lo em um curto espaço de tempo. Tem que usar, fazer o que precisa rápido, movimentar aquele dinheiro e já pagar, ok? Aí é vantajoso. Caso contrário, os juros são diários, vai se embolar aí num monte de conta, tá bom? Então, ó, nós precisamos prestar atenção porque é perigoso esse cheque, tá bom? Praticando 2. Então, o que nós temos aqui, ó? Considerando que Gustavo fez um balanço junto aos seus clientes, ok? O nosso personagem lá da venda de camisetas, lembra? Ele verificou que, se ele de fato aumentar os estoques de camiseta, ele também aumentará o volume de vendas. Sim, né? Tem mais produto para vender, ele pode efetuar essas vendas. Logo, vocês acham que é vantagem ele pegar um dinheiro de cheque especial? E por qual motivo? O que você acha? Pensa aí, imagina que você é o Gustavo, você está nesse ramo de venda de camiseta. Você acha que é importante ou não? Eu já volto.
Pensou? O que você me disse? Colocou no lugar do Gustavo aí, dessa empresa, com esse empreendimento? É vantagem, então, ele pegar esse dinheiro no cheque especial? O que você acha? Sim, gente, sim. Se Gustavo tiver um número de vendas com a qual ele consiga pagar a parcela do cheque especial, ok? Ele precisa pagar as suas contas em dias. Então, em dia, precisa fazer essa estimativa de quanto vai emprestar, qual é a parcela que ele tem que pagar e ter uma estimativa se ele vai alcançar aquele valor para não ficar devendo, ok? Os juros e ainda ter lucro. Claro, ele precisa ter lucro nessas transações aí, senão não é viável para ele, ok? É vantagem ele pegar o cheque especial para alavancar o seu negócio, ok? Ele dá uma alavancada, paga e se mantém lá, e depois de novo. Então, o empreendimento, ele vive em torno disso. Você precisa injetar o dinheiro, fazer acontecer e já pagar, ou pelo menos começar a pagar, visando sempre, claro, o teu lucro, tá bom? 3. Gustavo decidiu pegar, então, vamos para números, R$500 do cheque especial para aumentar o estoque de camisetas do seu negócio. Ele estimou que precisava de R$500 para comprar essas camisetas. Considerando que a taxa de juros para o cheque especial na conta jurídica, tá, é de 6% ao mês e 78% ao ano, qual o total que Gustavo deverá devolver no prazo de 30 dias para o banco, considerando o valor que ele pegou emprestado, mais os juros? Então, aqui nós vamos ter uma noção. Então, tem R$500 emprestado, um mês para pagar. A taxa é de 6% ao mês, 78% ao ano, ok? Nós demos uma arredondada aqui para facilitar os cálculos, tá bom? Então, ele quer saber quanto vai devolver em 30 dias. O valor que ele emprestou e, claro, mais os juros. Pensa aí que eu já volto. Muito bem, agora nós fazemos uma multiplicação, né? Para a gente saber o valor da taxa ali. É 6% ao mês, nós estamos considerando um mês, ok? Então, 500 vezes 6% dá 30. Então, ele vai ter que devolver os R$500 que ele emprestou mais R$30. Então, 530 é o valor que ele vai ter que devolver, tá bom? R$30 é referente às taxas do banco ali, tá bom? Gustavo terá que conseguir vender as camisetas para pagar logo o empréstimo. Lógico, ele tem 30 dias. E talvez precise aumentar o valor delas para poder pagar os juros do cheque especial, ok? Então, ó, 78% ao ano daria R$390. Então, 390 é o valor que Gustavo terá que pagar a mais de juros em um ano, além dos R$500 que ele usou do cheque especial.
ok? Então, podemos afirmar que o cheque especial é um empréstimo fácil e prático que o banco oferece para os seus clientes? O que vocês acham? Sim, né, gente? Está pré-aprovado. Pois eu abri a conta, já está lá o teu limite. Cada perfil tem um valor disponível. E por que as taxas dos juros do cheque especial são tão caras? E são caras mesmo. Porque o banco cede esse crédito sem pedir nada em troca. Ele não pede garantia nenhuma. Ele apenas disponibiliza esse valor. Então, por isso que essas taxas são bem altas, ok? E agora temos o mão na massa, ó. A Adriana possui um espaço de beleza de design de unhas. Beleza, essa é a situação. Com o aumento da procura pelos seus serviços, precisou renovar o estoque de produtos e equipamentos. Então precisa fazer uma compra rápida, mas não tem o capital necessário. A decisão dela foi usar o cheque especial do salão, pois ela tem conta em vários bancos. A Adriana acabou gastando R$ 2.500 e precisa passar o cartão. E agora? O que você me diz? A ideia é, pesquise no site do Banco Central do Brasil a maior e a menor taxa de juros para que a Adriana possa escolher com qual cartão pagar, usando o limite da conta, já que ela possui várias opções de cartões. E se a Adriana demorar um mês para pagar esse limite, quanto de juros serão debitados da conta corrente jurídica e a diferença entre esses valores pagos, na maior e na menor taxa aplicada entre as opções de banco que vocês pesquisaram? Então tá aqui, procura o site do Banco Central, vamos fazer essa conta para ter uma noção? Eu já volto. Muito bem, feita essa pesquisa, é bem interessante você organizar todos esses resultados numa tabela, para que você possa entender e enxergar com clareza. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo, né? O banco, a taxa mensal, o valor utilizado, ela quer emprestar 2.500, né?
e o limite com juro, ou seja, quanto que ela vai pagar, ok? E daí a diferença para saber o quanto que ela está pagando de juro, em qual banco compensa, em qual não compensa. Então, assim, precisa fazer essa pesquisa? Sim, né? Você pode pagar menos só por esse tempo de pesquisa. Se você não pesquisar, você pode pagar um valor a mais só por não ter pesquisado. Então, é bem importante analisar isso, ok? Concluindo, o cheque especial é um crédito pré-aprovado pelo banco e já está disponível na conta do cliente quando você abre a conta, ok? E é preciso já usar o cheque especial com cautela, sim, com cuidado, pois as taxas de juros são altas e diárias, ok? E o cheque especial em geral deve ser usado em situações de urgência e não como um crédito a qualquer hora, como um cartão de crédito, por exemplo. Então, cartão de crédito, situações simples. Cheque especial são situações diferenciadas, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!